Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. Por mais uma vez permitir que nós estejamos aqui para mais essa reunião, para produzir esse material, para abençoar vidas, para glorificar o nome do Senhor através da sabedoria do nosso professor Wilton, do Marlon, do Alvaci. Jesus é maravilhoso. Vamos iniciar com a oração. Eu vou orar para que Jesus possa continuar iluminando a vida do nosso professor. Oramos. Senhor, te louvamos, te glorificamos, porque tu é maravilhoso, tu é fiel, tu é santo. Te louvamos por podermos estar nesse lugar, reunido com a tua igreja, para meditarmos, Senhor, nesse pouco período de tempo, na tua palavra. Ó Jesus, a nossa intenção é edificar as nossas vidas e deixar um legado, um documento para que as futuras gerações, nessa restauração que irá acontecer de todas as coisas, as futuras gerações possam se alimentar, ver, participar desse estudo, Senhor, edificando as suas vidas, tirando dúvida. Usa o nosso professor em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui com o nosso amado irmão Jovson, Wilton. Olha o Jovson aí. Olha o Jovson. Bonitão. Que bom. Ele disse que ia participar, rapaz. Não, Ô, Isaías, ainda não está legal com o celular, não, mas estou carregando aqui. Isso, exatamente. O texto hoje da base que nós iremos estudar é Marcos, jovens, são 10, Marcos 10, do 17 ao 31. Marcos 10, do 17 ao 31. Pega a Bíblia. O tema é partilhar é um mandamento. Partilhar, Alvaci, é um mandamento. Vamos lá. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Se Deus é bom, só Deus é bom, e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante essa vida, vai receber casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições. E no mundo futuro vai receber a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os primeiros
serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Vamos ao aprofundamento dessa mensagem. O encontro de Jesus com o homem rico tem semelhanças com o chamado dos primeiros 4 discípulos, sobretudo pelo detalhe do caminhar. Com isso, situamos o trecho no âmbito do segmento, mas há também diferenças, como o fato de não ser Jesus quem chama, pois o próprio homem rico se apresenta perguntando, de certa forma, espalhafatoso, correndo, ajoelhando-se e adulador. Chama Jesus de bom mestre. Esse episódio, situado no contexto do discipulado, apresenta um gesto misterioso, único e irrepetível de Jesus. Olhou para ele com amor. É o encontro de 2 caminhos, e nesses 2 caminhos percebem-se as 2 perguntas básicas de Marcos. Vamos lá? E deve-se prestar bem atenção à questão do fundo. Esse homem é qualquer pessoa como ele. Poderá afirmar que ama a Deus de todo o coração, se não é capaz de se desfazer das riquezas. Poderá afirmar que ama o próximo como a si mesmo, se não consegue partilhar o que tem. No entanto, Jesus olha para ele com amor. Ligando esse trecho com o anterior, pode-se com certeza afirmar que esse homem nada tem em comum com as crianças às quais pertence o reino de Deus. E, continuando incapaz de participar, não acolhe o reino nem entra nele. É importante notar, desde já, que o homem rico pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Ele é dito que, se der aos pobres tudo que possui e seguir Jesus, terá um tesouro no céu. Vida eterna será o dom futuro de quem tiver deixado tudo, como os discípulos. Mas, a essa altura, o homem rico já estava longe demais para ouvir a resposta, fisicamente longe de Jesus e muito longe do teu estilo de vida. Na linha do segmento da instrução personalizada, continuamos escutando o filho amado do Pai, tentando compreender o que significa colocar-se atrás dele para segui-lo. Ressoa aqui também o vá para trás de mim, dito a Pedro, em Marcos 8,33. Na primeira cena, os discípulos só escutam a conversa de Jesus e o homem rico. Na segunda, eles intervêm. Importante notar que, na série de condições propostas por Jesus ao homem rico, faltam apenas as que se referem à relação com Deus, aquilo que se costuma chamar de primeira tábua da lei. Há muitos textos bíblicos que caminham nessa direção, e esse fato nos leva à constatação que Deus não pede nada para si. Se quisermos fazer algo a ele, deve-se fazer a pessoa necessitada ou excluída. Outro detalhe a ser destacado é este. A maioria dos mandamentos citados por Jesus começa com um não. E, quanto a isso, o homem rico diz ter sido praticante desde pequeno. Trata-se, basicamente, de deixar de se fazer certas coisas, evita-las, numa espécie de religião de freio de mão puxado. A coisa começa a mudar e o homem rico perde a pose quando Jesus lhe propõe fazer uma religião do desfazer-se para partilhar com quem nada possui. Aliás, a única coisa que estava faltando se torna a coisa essencial. E é nesse ponto que o homem rico vai embora, do jeito totalmente diferente da chegada, abatido e cheio de tristezas. E o motivo é este, seu apego à concentração, pois era muito rico. Em Atos 2,45 e Atos 5,1, ajudam a entender essa expressão. Trata-se de propriedades, ou seja, campos, terrenos, concentração de terra. E aqui toca-se uma questão central quanto ao perfil dos seguidores de Jesus. Há uma incompatibilidade de base entre a concentração de bens e o segmento. A oposição camelo e buraco da agulha, independentemente da interpretação que lhe dermos, não deixa dúvidas. E não se deve imaginar que, no fim de tudo, Deus salve também os ricos, pois para ele tudo é possível. Na verdade, são as pessoas que, com sua prática de concentração, tornam impossível a salvação.
O que fará Deus no final, senão dar a cada um de acordo com a própria escolha de vida? A intervenção de Pedro, em nome de todos, nos fornece uma ampliação das coisas que deixaram. São 7, começando pela casa, passando pela família, terminando nos campos, tendão de Aquiles do homem rico. A razão de deixar tudo é esta: a pessoa de Jesus e a boa notícia que ele traz e faz acontecer. O que será dessas pessoas se souberem se desfazer do próprio? Simplesmente passam a fazer parte da grande família de Jesus, na qual tudo é partilhado, apesar das perseguições, pois a partilha que faz o reino acontecer será rejeitada pelos que defendem a concentração. Alguns aspectos desse retorno, centuplicados já nesta vida, chamam a atenção. As casas, a semelhança de Jesus e de Marcos, que, aonde vai, sempre se encontra em casa, deixando a mãe biológica. Ganhamos muitas mães. Veja o que Paulo afirma da mãe de Rufo, em Romanos 16:13. A ausência misteriosa do pai ou pais, deixando aberto o caminho para uma explicação. Somos todos filhos de um único pai. Compare com Marcos 20, em que Tiago e João deixam o pai Zebedeu. Seria por esse motivo que esses dois reaparecem no episódio seguinte com um pedido inusitado. A vida eterna, busca que preocupava o homem rico. Reaparece aqui como dom de Deus para quem souber partilhar a vida terrena. E a frase final mostra que, nessa busca, podemos nos enganar, pensando ocuparmos o primeiro lugar na fila, quando, na verdade, é o contrário que acontece. Vamos lá, professor. Fique à vontade. Amém. Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Nós tivemos aí 2 semanas de interrupção, mas graças a Deus nós estamos de volta. Esse texto foi muito bem comentado aí na leitura do irmão Isaías. Ele é um texto riquíssimo na questão do seguimento de Jesus. E eu não vou fazer nenhum acréscimo ao que foi dito aqui, o que o irmão Isaías leu, mas eu queria deixar algumas reflexões para vocês diante desse texto, que ele é bem conhecido. E essa leitura, a interpretação dela foi muito objetiva, foi muito clara do que é o seguimento de Jesus. Eu queria deixar algumas considerações aqui no início para vocês pensarem e vocês meditarem sobre o texto. Talvez quem faz a leitura dele passa despercebido nesses aspectos. Primeira coisa é a seguinte, como foi bem colocado, não é Jesus que vai até ele, esse homem que vai até Jesus, mas ele vai com uma intenção que pode parecer uma intenção digna, mas dentro do evangelho não é a intenção ideal. Ele pergunta o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Veja, a preocupação dele, e aqui é o ponto de reflexão que eu queria deixar para vocês, é a seguinte: ele não está interessado em seguir Jesus. Em nenhum momento ele pergunta sobre o seguir Jesus. O seguir Jesus vem na resposta do próprio Jesus. Quando Jesus ele dá a resposta definitiva sobre o que ele deve fazer, ali Jesus fala sobre segui-lo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí você vai ter um tesouro no céu. Mas em nenhum momento esse homem procurou saber o que ele deveria fazer para seguir Jesus. Ele queria receber o dom da vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma questão bastante comum em nossos dias. As pessoas se preocupam muito com essa questão do céu, de ser salva, de receber esse dom de Deus, mas tem pouquíssimo interesse em seguir a Jesus. Se ela tivesse a certeza, as pessoas de hoje tivessem a certeza de que elas herdariam a vida eterna sem seguir Jesus, com certeza a maioria aceitaria. Por quê? Ela só enxerga Jesus como um teletransportador, ou um transportador celestial, alguém que tira alguém do inferno e lança no céu.
Mas poucas pessoas se dedicam a procurar seguir a Jesus, a ter a vida de Cristo, a seguir os seus ensinamentos, não como uma recompensa para você ser abençoado com a salvação eterna, ou com o reino de Deus, ou com a vida eterna, mas seguir Jesus pelo amor, seguir Jesus como um estilo de vida, como sendo a própria vida da pessoa. Isso é interessante a gente deixar aqui como uma reflexão. Ele está com interesse, embora que pareça nobre, o interesse individual, o interesse egoístico. Por isso que Jesus dá essa resposta para ele, e ele sai triste, por quê? Porque ele era muito rico. Uma pessoa que é muito rica, o que ela se apega? Na riqueza dela, ela é conhecida por isso. Então, quando Jesus fala para ela se desfazer, essa pessoa tem que se desfazer disso, é muito complicado, é muito difícil. Porque no seguimento de Jesus, não tem como você viver uma vida de abastança e você seguir pelos caminhos de Jesus, porque não bate. Não bate. Outra coisa nesse texto, que é muito interessante. Quando a gente, vamos ser sinceros, quando a gente pergunta assim, hoje em dia, irmão, qual é o tipo de pessoa que você acha que é mais difícil entregar a sua vida para Jesus? Qual que é a pessoa que é mais impossível aos olhos humanos se converter? O que a gente imagina? Um bandido, um grande traficante. A gente imagina alguém cuja moral é baixíssima, né? Um assassino em série. E você vê aí pessoas que, vou pegar um caso aqui concreto, aquela moça que matou os pais, aquela Suzane von Richthofen. Tem gente que fala assim, eu não creio que uma mulher daquela possa se converter. É muito difícil ela se converter. O maníaco do parque, que as pessoas agora estão levantando novamente o caso dele, por quê? Porque ele está prestes a sair da prisão. E aí? Vai soltar um homem desse na sociedade? Ele pode fazer isso de novo? Muita gente defende que ele seja morto, porque diz que ele não tem como ser reconciliado. Ele não tem solução para ele porque ele é um psicopata. E os psicopatas, segundo alguns, não têm regeneração, não tem jeito para eles. Então, quando se fala assim de alguém que é impossível ser salvo, a gente imagina quem? Pessoas que cometem graves delitos. Pessoas que fazem coisas absurdas. Que a gente olha e fala, não, a solução para essa pessoa não é nem mais Deus, é a morte. Muita gente entende que a morte é o único jeito, que nem Deus dá jeito na pessoa. Mas quando a gente vai para o Evangelho, para os ensinos de Jesus, nós vemos que as pessoas mais difíceis de entregarem as suas vidas para Jesus não eram os pecadores. Eram exatamente as pessoas consideradas boas pela sociedade. E aqui nós temos o exemplo de um moço, de um homem, que ele seria o padrão de excelência numa sociedade. É um homem ultramente religioso, é um homem muito bem sucedido, ele é muito rico. Ele é um homem que nós olharíamos para ele e falaríamos assim, esse homem é abençoado por Deus. Esse homem segue a passos largos para o céu. Esse é um homem fiel. Esse homem que Deus achou graça nele, por isso que ele faz tudo bem. Ele cumpre os mandamentos. Ele tem muita riqueza. Ele é o padrão de pessoa que todo mundo sonha ser. Mas o Evangelho mostra o quão longe de Jesus esse homem está. Por isso que esse texto, ele é chocante. Ele é um texto característico do Evangelho. Porque o Evangelho é assim. Ele é escandaloso. O Evangelho é um escândalo. Porque quem falaria que esse homem estaria longe do reino dos céus? E aí tenta se atenuar, né? Como o comentarista, ele foi muito sábio, ele não quis entrar nesse pormenor. Ele fala assim, não importa a interpretação que se dê, a questão da agulha, né, e do buraco da agulha e do camelo. Por quê? Porque tentaram atenuar essa fala de Jesus, dizendo que o buraco da agulha era uma porta que havia lá nas cidades e que o camelo tinha que se abaixar muito para passar. Mas isso é uma interpretação pós-cristã. É alguém que, olhando esse texto, quis amenizá-lo. Na realidade, o que Jesus está dizendo
É um exagero, é uma hipérbole para mostrar o quão difícil é um rico ou alguém que é apegado aos seus bens. E aqui não pense que isso nos tira do foco, né? Porque fala assim, eu não sou rico. Mas aqui o que Jesus está mostrando é a pessoa que não sabe partilhar os seus bens. Então ele usa o quê? O menor buraco que era conhecido ali deles, que era o buraco de uma agulha, com o maior animal de transporte que havia ali, que era o camelo. Então ele faz esse contraste, o maior animal com o menor buraco. Então ele coloca, olha, é mais fácil, é uma hipérbole, é um exagero, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a característica principal do reino dos céus é a característica da doação. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Então, a dinâmica do segmento de Jesus, dos discípulos de Jesus, o que eles são conhecidos? Pelo serviço, pelo doar-se. E aqui não é doar somente os bens. No caso desse moço, eram os bens. Mas no nosso caso, é doar todo o nosso ser, como Jesus fez. Lá na 1ª de João, isso está muito bem claro, né? Se Deus nos amou, enviou o seu Filho, e o seu Filho deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E outro ponto interessante aqui também é o seguinte, essa expressão que é colocada, falta-te uma coisa. Muita gente lê isso como se fosse a coisa que falta apenas, ou seja, ele já cumpriu muitas coisas e falta somente uma, ou seja, de 100 coisas, ele fez 99, e agora a 100ª seria essa. Não, senhores. Quando essa expressão aparece, uma coisa, é a coisa. Lembra que Davi fala assim? Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Paulo também fala assim, deixando tudo para trás, faço uma coisa, ou seja, é a coisa. Então, o definitivo na vida desse homem, o que ele precisava fazer era libertar-se desse Deus que ele seguia. Para seguir a Jesus, ele tinha que abrir mão da segurança que ele tinha nas riquezas, do seu apego com as riquezas. Então, ele se travestia através da religião. Mas Jesus, ele vai muito além da religião. Ele olhava e dizia assim, quais são os mandamentos? São esses, eu cumpro. Mas Jesus vai na questão principal. Ele fala assim, ó, esse acúmulo que você tem, para você ter um tesouro no céu, você não tem que acumular aqui. Você tem que acumular lá. Você tem que depositar a sua riqueza lá no céu. Você tem que dividir, você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres. Olha que discurso. Hoje, esse discurso ele foi abandonado por quê? Muita gente interpreta que isso é um discurso comunista, socialista. Mas isso não tem nada a ver com essas doutrinas, com essas ideologias que vieram muito tempo depois de Jesus. Isso é o evangelho na sua essência. Evangelho é serviço. Evangelho não é você acumular. Evangelho é você doar. Então, esse texto, embora a gente olhe e fale assim, não, eu não tenho condições desse jovem rico, então esse texto aqui eu passo de largo, porque eu não tenho bens, eu não tenho propriedades para doar. Mas não é isso que o texto está apresentando. Como foi bem colocado aqui pelo comentarista, e aqui eu encerro. Esse texto ele vem na sequência de um outro texto. Os textos aqui não estão isolados, eles estão numa sequência. Por isso que o texto começa assim, ó. Quando Jesus saiu de novo a caminhar. Ou seja, a história está em contínuo. E o que acontece? O que é mostrado anteriormente? Que o comentarista, que o irmão Isaías leu, colocou. É que o grupo que está na história passada, antes dessa, é o grupo que herda o reino, que são as crianças. Olha o contraponto que é feito. As crianças com o rico. Para a religião e para a época, eram também dois opostos, só que eram opostos também no entendimento que eles tinham. Porque para aquele povo, naquela mentalidade, os ricos eram muito abençoados e as crianças não tinham valor algum. Mas no reino de Jesus é o contrário. As crianças herdam o reino. E os ricos, que não abrem mão da sua riqueza, eles ficam de fora. Mas a beleza do evangelho também é essa, que
até os ricos podem ser salvos. Porque a pergunta que emerge dos discípulos é muito interessante. Eles, quando olham aquele quadro daquele homem padrão da sociedade, e Jesus diz que ele está longe, o que vem emergir? Quem então pode ser salvo? Aí Jesus fala: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então nós devemos confiar que Deus tem poder até para salvar a pessoa mais difícil de ser salva, que é o rico. O evangelho é tão poderoso que ele tem o poder de alcançar também os ricos. Amém? Passar para o irmão Isaías. Amém. Feliz aqui em ver o irmão Jair. Feliz aqui em ver o irmão Jair. Muito feliz em ver o meu irmão Jovson, Wilton. Muito feliz em ver o meu irmão Jovson, porque é meu sangue e eu tenho estado muito preocupado. Eu postei um dia desse no grupo da família o pastor Bruno, o bispo Bruno, falando algo sobre se na tua igreja faz isso, faz aquilo, você está indo contra a palavra de Deus, o sistema, você está no local que é corrompido, etc. O meu irmão, ele achou aquilo um absurdo, meu irmão Giovanni. Quer dizer, é algo assim que me assustou muito. Sim. Tal é a mente dele que está corrompida, né? A mente dele está travada em cima de. Então, eu fico muito feliz de ver a irmã Patrícia, o irmão Marlon, todos nós aqui, né? Aprendendo junto a essência da palavra de Deus. E eu quero abrir para os jovens, para os irmãos perguntarem aí, mas eu fiz umas anotações aqui, Wilton. É interessante. Hoje em dia, nas igrejas, o Jair, o Jovson, que congrega em templo e tal, o homem, a mulher, que são bem financeiramente, eles são vistos com olhar positivo pela igreja. O próprio pastor da igreja, ele incentiva ele incentiva os membros a se tornarem ricos. Não é isso, professor Hilton? A igreja hoje, o Jair, o Jovson, já cansou de ouvir isso. O pastor incentiva você a ser cabeça e não ser cauda. Ser cabeça e não ser cauda. É como se lá no colégio do Jair, que o Jair tem um colégio, a faxineira do Jair, ela é uma desgraçada, ela é uma infeliz, porque ela é cauda. O Jair é bênção porque o Jair tem um colégio grande em Vila Isabel. Então o pastor usa a Bíblia para dizer isso, ó. Você tem que ser igual o Jair, que é a cabeça do colégio. Você que é faxineiro, você é cauda. A faxineira tem que lutar para ser dona do colégio. Esse é o evangelho que é pregado nas igrejas. Da do Jovson, por exemplo, também a igreja do Jovson. Esse é o evangelho que é pregado. Eu anotei isso aqui. Os ricos hoje são abençoados espirituais. É pregado isso na igreja. Isso é uma heresia. Isso é mentira. Isso é mentira. Aí eu queria fazer uma pergunta para o professor. Eu tenho umas perguntas aqui. Vou começar com essa. Professor, se todos que se dizem de Jesus hoje, todos que se dizem de Jesus, doassem 10% de suas riquezas para órgãos sérios, que nós conhecemos pessoas que trabalham sério, com transparência, ou fizesse coisas sérias, por exemplo, uma Advec da vida, ou Universal, que é aqui o Jair está aqui, o Jair da Universal, o Jair da Universal está aqui, o Jovson está aqui. Se essas igrejas, esses órgãos, essas pessoas, se elas doassem 10% para partilhassem o mundo, o Brasil, o Estado, o município, seria melhor, professor? Essa é a primeira pergunta. A segunda, emendando,
existe algum segmento religioso, o islamismo, o espiritismo, que cumpre isso? Essas iniciais são a segunda pergunta que eu estou fazendo ao professor. Escuta, por favor, professor. Uhum. Com certeza que se as pessoas tivessem essa consciência de doação, e não apenas em casos específicos, né, como alguns projetos que são válidos também, como Criança Esperança, até o pessoal da Legião da Boa Vontade, né, projetos muitas vezes espíritas, kardecistas, de apoio, até projetos de algumas igrejas, né, de ajuda. Se todos tivessem essa consciência para com o próximo, com certeza o mundo seria muito melhor. E essa é, de fato, a proposta do segmento de Jesus. Cada um aqui de nós não vamos conseguir resolver sozinhos o problema do mundo, mas nós podemos resolver o problema das pessoas próximas a nós, doando não somente os nossos bens, o que também é válido, mas também a nossa vida, né? Seja em apoiar, em estar ali com as pessoas, em ajudar naquilo que a gente pode contribuir. Se cada um fizesse a sua parte, com certeza esse mundo seria outro. E, infelizmente, muitos grupos que são chamados cristãos, eles utilizam dos recursos para a própria ampliação da sua estrutura. Né? Então, não há uma preocupação com as pessoas, e sim com a ampliação da estrutura. E muitas vezes isso vem mascarado, né? Falar, a gente tem aqui um departamento de assistência social, tal, e aí destina-se poucos recursos para isso. Essa questão que você colocou do incentivo, né, das pessoas serem ricas, você pode ver, por exemplo, na CPMI do INSS. Grande parte das pessoas que estão ali sendo investigadas se declaram evangélicas. Absurdo, né? Isso. Se declaram evangélicas. E com testemunhos ainda filmados de que o senhor que abençoou, né, que elas ficaram ricas ali, e hoje está sendo provado que não foi nada do senhor ter abençoado, que elas ficaram ricas. Você viu isso, Jair? Defraudando os aposentados, né? Isso. Então, mas é uma coisa ali que se tornou comum, porque o sinal de ser abençoado é ter riqueza. E eu vejo assim que todas as religiões, elas pregam isso. Né? Se você for na essência de cada religião, você vai ver lá a questão da fraternidade, da ajuda ao próximo, do necessitado, mas o que você não enxerga é, de fato, a realização disso, é a prática disso. Se você pegar, por exemplo, a religião cristã, se você pegar os evangelhos, não tem nenhuma doutrina, e aqui eu não estou rebaixando ninguém, não. Não há nenhuma doutrina superior aos ensinos de Jesus. Então, se a gente fosse viver, de fato, o ensino de Jesus, as pessoas iam olhar para os cristãos e iam falar como diziam lá na igreja primitiva. Eles não têm falta de nada, porque eles se ajudam, eles vivem nessa dinâmica mútua. Então, eles ajudavam. Então, assim, se você pegar todas as religiões, todas elas vai ter lá no seu escopo doutrinário essa questão da ajuda, de colocar os dons a serviço das pessoas. A questão toda é a prática, né? E o que ofende muito, o que dá muito contraste quando você fala, é porque parece que os cristãos eles foram absorvidos pela teologia da prosperidade, que é totalmente contrária ao ensino de Jesus. Você não consegue entender. Ou você espiritualiza tudo, que você fala assim, isso aí é o espírito do engano, ele tomou conta desses locais, é tudo falso profeta, que está guiando um monte de gente para a perdição. Ou você começa a analisar o coração mesmo da pessoa que não foi regenerado, né? Porque quem busca isso não entendeu o evangelho. Está lendo lá o evangelho, mas não está compreendendo nada do que Jesus falou. Verdade. Vamos lá. Jovson, a irmã Patrícia anotou algo aí, não foi, o Hilton? Jovson, vamos lá, Jovson. Pergunta. Ela colocou assim, ó. O Marlon colocou a questão do estuprador, né? Exato, estuprador. A gente não acredita que ele possa ser salvo. Isso é verdade. E aí, Jovson? E a irmã Patrícia disse assim, na verdade, ele ensinou a dividir o que temos a quem está precisando o tempo todo.
Exato, Exatamente. só que essa é uma pregação que sumiu. Isso que a irmã Patrícia colocou é uma pregação que você não ouve mais. É. Ô, professor, Jobs quer Pois aí, fazer alguma colocação, Jobs? lê aí o, o 29. Tu pode ler isso aí. O 29, né? O Marcos 10, Leu Marcos 29. 11. Isso. Por favor. Tornou Jesus, tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, 30. que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo com perseguições, e do mundo por vir a vida eterna. Fala. A minha Bíblia, a versão, o 30 fala assim: receberá muito mais ainda nesta vida. É, Receberá 100 casas, irmãos, irmã, mães, filhos, terras e também perseguição. Aí, essa questão da perseguição a gente tira, né, pastor? Exato. Essa questão, esse versículo aqui, a pessoa pode levar para qualquer campo de ideia, né? Tipo assim, aquilo que eu preciso falar desse versículo, igual a gente usa João 10:10, Isso. né? Nós não. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Aí o inimigo, ele está destruindo a tua vida, ele está destruindo a tua casa. Quer dizer, então ele pega ali esse versículo, ele faz uma, né, vamos dizer, ele formula da maneira que ele tem que passar ou para a igreja ou, né, para o seu rebanho. Né? Então, aqui, Exatamente. ele mostra um ar de questão de autoridade, né, Isaías? Tipo assim, não, ó, se você deixar, assim, pô, eu tenho que trabalhar, não, mas tem que estar aqui. Aí entra a questão da submissão. Tu tem que vir, tu tem que estar, tu não pode faltar. Assim, então, existe aquela questão de você pegar o rebanho, cara, é como se fosse uma guerra, né? É uma guerra. Aí pega esses versículos aí e coloca aí, você tá explanando, você já explanou ele, e o pastor está falando aqui. Então, nós vemos que, tipo assim, o versículo em si não fala sobre a questão da submissão, mas se a pessoa quiser levar para esse lado, a pessoa vai levar. E me chamou a atenção isso quando eu li essa passagem aqui, falei, rapaz, porque aí cada um interpreta, né, pastor, do jeito que ele, né, que ele quer levar, ele quer passar para a igreja. Então me chamou muita atenção, né, esse versículo e capítulo. E a questão aí a questão de falar a questão do evangelismo, o que a igreja estava fazendo em prol de vidas, né, questão do reino de Deus, eu posso utilizar aqui, né, o meu local, Belfor Roxo. Antigamente era aquela guerra toda, aí você via os moleques sentados na praça fumando, né, de 10 anos, 14 anos fumando maconha, e a gente só passa, né? Olha assim de longe, passa, e a gente joga a questão que não, o traficante, não, tá tudo perigoso. Então, você vê a igreja dentro, né, do local, a igreja, e você vê do lado de fora da igreja, você vê tudo isso acontecer, né? Essa questão das vidas se perdendo, sendo que hoje existe uma segurança, né? O governo, juntamente com o prefeito, está, né, dando atenção à questão da criminalidade, até porque a questão da política, no próximo ano, a gente sabe que isso é uma questão política, né? Não é nada de questão de eu tenho que fazer pelo povo. Só que o que me assusta é o silêncio da igreja. Por quê? Está tudo tranquilo hoje em dia. Se você quiser andar aqui em Belfor Roxo, 11 horas da noite, você consegue andar tranquilo, quer dizer, 7 horas da noite. Então, aí
a questão, cadê as crianças que estavam fumando na praça? Aí, quando você passa segunda, terça, quarta, quinta-feira, em frente à igreja, ela está fechada durante o dia. Quer dizer, você não vê um convênio, você não vê a preocupação da igreja estar aberta, não para cultuar. Ela está aberta para. Não, agora eu vou fazer, né, a colheita, né? Vamos lá, vamos tentar resgatar. Mas não, é só se houver o culto. Se houver alguém ali para poder, né, fazer da maneira dele. Então você percebe que não, essa questão de você ganhar a sociedade para Cristo de uma forma coesa, né? A questão de como Deus queria é difícil. Então você vê a igreja ficar mais fechada do que aberta. E só abre se houver uma ideia do pastor. Não, o pastor tem essa ideia, então vou abrir. Entendeu? Interessante que você falou. Aí o professor vai pincelar algo. Eu queria que o professor dissertasse um pouco em cima disso, mas eu queria fazer uma pergunta para o professor em cima do que você falou, Jones. Não é necessário, o Jair, não é necessário conhecer o Evangelho, ir à igreja ou no templo, ser dizimista fiel para partilhar, né, professor? Não é necessário. Necessariamente, muita gente é dizimista, muita gente conhece o Evangelho e muita gente vai na igreja, no templo, mas não partilha. Ela está enganada, ela está perdida. Ela quer para ela não partilha. E o que o professor falou, você é assalariado? Sou assalariado. Mas R$ 2, R$ 3 eu posso abençoar uma vida. Eu prefiro dar meu dízimo, eu ganho 1.800 por mês. Eu prefiro tirar 180, Jair, para dar lá no templo para o meu pastor, do que tirar 20 para dar para o meu irmão ir de passagem para trabalhar. Meu irmão pergunta: tem, Isaías, você me ajuda? Me empresta R$ 20 aí para mim trabalhar, que eu estou sem dinheiro? Eu falo: não, tá no meu. Aí, Jair, tá no meu dízimo aqui, ó, 180. Eu não posso tirar, que vai ficar 160. Não posso te ajudar. Por favor, professor, e depois o Marlon quer dar a palavrinha. Sim, quiser passar para o Marlon fazer o comentário, Zé, eu falo depois. Por favor, Marlon. Pastor, meus irmãos, boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo? Bem, por Sim. favor. Está ouvindo bem? Então, Tá ótimo então. O que acontece? Queria fazer uma consideração aí sobre algumas coisas muito interessantes que foram faladas, né? Enquanto o Wilton estava falando, o professor estava falando da questão aí do dinheiro, da relação da igreja com o dinheiro, que as pessoas costumam ver quem tem bens como uma pessoa mais abençoada, né? Uma pessoa que tem mais condições. Eu queria fazer um pequeno comentário de uma conversa até que eu tive com o Wilton no carro na semana passada, quando a gente estava voltando da reunião da igreja. O que acontece? A religião cristã, eu não falo nem que a igreja e não tem nada de cristão nisso, ela sempre se adaptou ao sistema político e econômico da sua época. Quando a gente pega o feudalismo... Ô Marlon, tá meio abafado. Acho que ele tá falando pelo fone. Exatamente. Melhorou agora? Excelente. Tá, então, quando nós falamos do feudalismo, a religião cristã, ela sempre foi a maior detentora de terras, né? Quando nós falamos do mercantilismo, que foi já o período das grandes navegações, a gente vê que aqui, por exemplo, qual foi a primeira coisa que Pedro Álvares Cabral fez quando chegou no Brasil? Ele ergueu uma cruz, ou seja, indicando que o território era da igreja, não é? A Companhia de Jesus veio para cá, começou a fazer a missão colonizadora com os índios. E quando surgiu o capitalismo,
a igreja, e principalmente o protestantismo, enxergou o acúmulo de capital como uma coisa boa. Enxergou isso como uma coisa boa. Ou seja, todo esse princípio da religião cristã que ela carrega consigo é um princípio que está entranhado com a cultura mundana. A cultura mundana no sentido do acúmulo de riqueza, que está aí desde que o mundo é mundo. Né? Desde que, eu estava até falando com o pastor Wilton na semana passada, desde que surgiu a ideia de sociedade privada. Então, todo esse acúmulo de capital, essas questões que a igreja apregoa hoje, na verdade, é uma reflexão de algo maior, de algo que está na sociedade. Pois bem, o evangelho vai na contramão disso. Só que esses homens que aí estão, eles não se preocupam com o evangelho e muito menos com Jesus. A preocupação deles é o acúmulo de capital, porque por que o membro tem que ser rico? Porque o membro acumulando capital, a igreja vai acumular capital também, e a igreja também ficará rica. Então, isso tudo faz faz parte de um plano econômico e político de dominação, que inclusive vai ser a pauta da nossa live na semana que vem. Isso faz tudo parte de um plano. Agora, é preciso entender o seguinte, como foi bem falado hoje. Isso é a perspectiva da religião, é a perspectiva do sistema, não é a perspectiva de Jesus. A perspectiva de Jesus é totalmente o contrário disso. É o princípio da partilha, o princípio do amor ao próximo, como o pastor Wilton bem colocou aí, a questão não é só a partilha de bens, mas a questão principal é qual é a prioridade na sua vida, se é o seguir Jesus ou se é outra coisa. Então essa é a questão que nos deixa como reflexão o texto. E algo também que o pastor Wilton falou que é muito interessante, que é uma frase que eu até ouvi de um pastor amigo meu, pastor João Soares da Fonseca, que para Jesus não há insalváveis. A sociedade muitas vezes considera pessoas que não tem mais jeito, mas para Cristo não há insalváveis. Apenas isso. Desculpe ter tomado o tempo aí do... Excelente. Excelente. Por favor, Wilton. Maravilha. A questão que o Jobson colocou da leitura desse verso é bem interessante, porque muita gente usa esse verso para dizer assim, ó, eu abandonei mãe, pai, e vou receber 100 vezes nessa vida. Então eu vou receber 100 vezes casa, 100 vezes terras, porque Jesus disse. Mas o receber aí não é que eu vou ter isso comigo, né? É que, por exemplo, eu perdi minha família por Cristo. Hoje pode não aparecer muito assim real esse texto, mas teve pessoas que já passaram por isso e naquela época era muito comum a família deserdar a pessoa. Se você é deserdado pela sua família, o que Jesus está dizendo? Olha, você vai encontrar uma nova família. Então, se você perdeu 2 irmãos, você vai ter muitos irmãos. Se você perdeu ali mães, você vai ter muitas mães. Você vai ter muitas casas para você morar, porque os irmãos vão estar sempre com você. Você agora faz parte de uma nova família. É isso que Jesus queria colocar. E o texto não fala que você vai ganhar paz, né? Isso que é interessante, porque o pai é um só. O pai é o pai de toda a família. Então, como o Jobson falou, a gente não encontra diversas interpretações dentro desse texto. Mas o que ele está falando é uma coisa bonita, porque vem a perseguição. E quando você faz parte do segmento de Jesus, você imagina naquela época as tamanhas perseguições que eles recebiam. E hoje não é diferente. Quando você resolve seguir o caminho de Jesus, o primeiro grupo, Jobson, que vai te perseguir é o grupo religioso. Vai começar a te caluniar, te criticar por você estar exatamente seguindo a Jesus. Porque você vai estar na contramão do que o sistema religioso, do que as pessoas colocam como vida cristã. Jovens, é interessante demais, interessante demais. Eu queria contar uma experiência aqui, Jovson. O Alvaci está aqui, o Alvaci presenciou isso.
Na igreja que a gente se reúne, não tem dízimo, não tem oferta, Wilton. Não tem Sim. dízimo nem oferta. Mas o irmão lá na igreja, o Jair, o irmão na igreja bateu com o carro. Sim. Bateu com o carro e o prejuízo dele foi R$ 6.000 e da pessoa que ele bateu foi R$ 1.700. O que aconteceu? A igreja se reuniu, não só a igreja onde eu congrego, que é Bento Ribeiro, mas a igreja lá do Fabiano, lá de Itacuruçá, as Sim. igrejas. E 8 horas foi dado o alarme da manhã, 8 horas, que o irmão estava precisando de ajuda, que ele não tinha seguro. 6 horas da tarde, 4 e pouca da tarde, o irmão já estava com dinheiro já para resolver o problema dele. Aí eu pergunto, se fosse no templo aí, Jovem, onde você congrega, onde o irmão Jair congrega, onde a irmã Patrícia congrega, aconteceria isso? Entendeu? Está entendendo? Cada um foi dando os seus R$ 100, R$ 20, até que nós abençoamos o irmão. Então o Marlon botou aí no templo, jamais. O máximo que ia acontecer, vem aqui na frente, jovens, vamos orar. Deus, vamos orar. Vamos orar. E o cofre da igreja lotado, igual um amigo meu que é tesoureiro, que é conselheiro fiscal da Igreja Assembleia de Deus da Lapa. Uhum. Ele falando que ele estava assustado porque na conta da igreja, jovens, tem R$ 500.000 parado. Na conta da igreja, R$ 500.000. Olha lá, o Marlon disse que ele foi tesoureiro por muitos anos e ele sabe como funciona. Então, gente, concluindo aqui, faltam 2 minutos para as 10, eu queria agradecer a participação de todos, que Jesus possa dar um presente ao irmão Hilton e o irmão Marlon pela participação deles. E queria que o Jovson, que está querendo falar, fizesse o seu comentário e orasse, agradecendo a Deus por essa reunião, Jovson. Não, Professor Hilton, quer falar alguma coisa? A irmã Jacira informou que ela chegou cansadinha em casa. Tá. E ela quer que mande para ela o estudo. Eu vou mandar, tá bom? Só para justificar a ausência dela. Por favor, Jobson. Só pedir para vocês, Isaías. Hilton, quer falar algo, Hilton? Só pedir para vocês autorização aí para que semana que vem, eu vou estar aqui, se Deus quiser, mas semana que vem o Marlon compartilhar aí a palavra com a gente. Glória a Deus, glória a Deus. Está aprovado com louvor. Amém. Por favor, Jobson, fale e ore. Eu ia falar um negócio bem rápido. Essa semana, a nossa área aqui morreu um menino, né, baleado, né, mototáxi e tal. Aí quando eu cheguei na igreja, aí uma pessoa até comentou comigo, falou, poxa, morreu um rapaz lá hoje à tarde. Aí eu falei, morreu sim. Aí ela, você conhecia? Eu falei, não. Nisso, a outra me faz uma pergunta. Ele era bandido? Aí eu olhei assim para a cara dela, assim, sabe, Zé? Eu fiquei quieto, porque, tipo assim, eu já sabia a resposta, né? Uhum. Só que a gente não sabe. Quer dizer, uma família está chorando, né? Exato. Independente de quem for. Mas, infelizmente, o evangelho hoje está para você seguir Jesus mesmo, né? Você cumprir, né? O ID de Jesus é complicado, porque hoje em dia a pessoa ela não pensa sozinha, né? Alguém injeta produtos na mente, então a pessoa fica um pouco, acha que ela está certa em tudo, né? É complicado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa aula, por esse estudo. Pai, se fosse colocar um valor para esse estudo,
com certeza não tem preço. Não tem preço, porque seria muito alto. Mas queremos te agradecer, porque ainda existem pessoas que têm um desejo no coração de passar a tua palavra, o evangelho, anunciar a tua vinda, anunciar como devemos nos proceder aqui na terra. Então, nós te louvamos, porque isso é um aprendizado para cada um de nós. Com certeza sairemos daqui hoje e levar um pouco dessa palavra amanhã para alguém. Eu na barbearia, os meus amigos daqui, de repente, numa padaria tomando café, dentro de um mercado, ou até mesmo dentro de casa para a tua família, seus irmãos que estão desviados e ainda não te conhecem. Muito obrigado, eu te agradeço por cada vida aqui, te agradeço que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa cada dia nos abençoar e que o Senhor venha guardar, Pai, cada um de nós nesse tempo mau e difícil. Eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela presença. Jobson, bota na agenda aí, Jobson. Quinta-feira, esteja conosco aí para aprender mais a palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem Amém. com Jesus. A paz, Alvaci, Jair. Irmã Amém. Patrícia, não falta não, irmã Patrícia. Falta não. Quinta-feira estamos aí. Deus Amém. abençoe, a paz.